Vamos para Mateus 28. Ele era mestre, mas ele aqui foi mestre dos mestres quando ele chegou para os discípulos e declarou que eles já estavam preparados para fazer a toda a obra de Deus, porque estiveram ao lado dele e ele os ensinou. Está escrito em Mateus 28, versículo 16 em diante. Está escrito assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Não sei por que ele não quis fazer isso em Jerusalém, não tenho a mínima ideia. Mas ele estava com os discípulos: olha, vocês agora vão reunir todos que querem e vão lá para a Galileia. Eu preciso falar com vocês algo sério lá. Já tinha ressuscitado. Aí eles foram. Tinha mais ou menos 500 pessoas lá nesse monte quando eles chegaram lá. Aí diz assim: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha como é que o ser humano é. Jesus marca. Ele sai de todo o lugar que estava, Jerusalém e outras cidades, e foram para aquele monte na Galileia. Foram a pé. É uma boa caminhada. Talvez dormir até durante o caminho, em alguma hospedaria, ou mesmo ao relento, não sei como é que foi. Estão falando de 2000 anos atrás. Não tinha estrada, não tinha ônibus, não tinha nada. Ou era lombo de burro, mas nem todo mundo tinha dinheiro para ter animal. E então foram para lá. Quando chegaram, diz aqui a palavra, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Mesmo no meio de povo de Deus tem gente que duvida e perde a bênção. Hoje aqui nós já vimos muitas maravilhas acontecerem. Na primeira reunião, uma senhora disse para o pastor: eu iria lá na igreja, mas o meu pé está inchado, não estou podendo andar. A senhora vai assim que vai ser a sua bênção. Aí ela creu e veio com maior dificuldade. Eu, na hora da oração, falei esse caso aqui, orando depois, que essa pessoa que estava andando mal e tal, que Deus tocou no coração. Ela não apareceu. Mas depois, quando o pastor já foi garimpar, então ela contou todo esse caso. Eu disse: mas por que alguns duvidam quando recebem a bênção? Não sei, mas o mal pode voltar. E se o doutor, você chega lá todo quebrado, o doutor manda a enfermeira pegar uma seringa lá com a injeção de 20 centímetros e aplicar. Doeu muito, que é de óleo, que dói. Aí passa a dor. Ele não, a dor ainda está um pouquinho ainda, mas melhorou. Como é que está aí? Eu estou completamente bem. Com medo dele mandar dar outra injeção daquela. Como Jesus não usa injeção, como é que você está? Só melhorou um pouquinho. Já começa a falar. Ora, aquilo que eu sempre digo: se eu estou velhinho com 150 anos e estou andando assim de centímetro a centímetro, tem uns velhinhos que andam assim, não tem 150, mas estão andando. Mas não quer dizer que tem que andar com 150, não. Se você for 150, vá preparado para viver normalmente e fazer a obra de Deus. Está escrito na Bíblia que o justo na velhice ainda dará fruto. Pega essa palavra para você que está na terceira idade: acabou. Não, a Bíblia diz isso. Então temos que fazer. Eu não estou pensando em velhice, que eu só estou com 26, quer dizer. Mas como é que sou mente assim? Eu não minto, é que quando chegou a 50 eu chutei para lá, vai para lá. Aí comecei de novo, então estou no segundo tempo, em 26. Para continuar. Aí o Senhor Jesus então manda, e alguns duvidaram. Tem uns que duvidam na hora, irmão. Você tem que ser forte para a pessoa poder ser abençoado. Bom, e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: olha que Jesus disse, que notícia boa: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus agora, o Pai falou para ele: a partir de agora você tem todo o poder no céu e na terra. E Jesus creu no que o Pai falou. E ele começa falando assim: portanto, por causa disso, e é necessário, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha o que ele falou: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
Ele ensinou e explicou para ele: o que vocês aprenderem da palavra de Deus é para vocês fazerem. Então agora eles tinham que chamar o povo, como nós estamos chamando, e ensinar. O que vocês estão aprendendo, vendo ou recebendo a bênção, é para vocês fazerem também. Quer dizer, isso faz parte do seu treinamento. Sempre digo, quando uma palavra lhe salta aos olhos, você entende, aquilo ali é o testemunho de Deus. Você deveria ter um caderno e escrever: problema tal, tal dia Deus me falou isso no versículo tal, do capítulo X. Um dia você está com um problema, deixa eu ver aquele cara, está aqui, ó, é isso aqui. Você medita a fé, volta na hora e você resolve o problema. Porque nós estamos passando, e tudo que você ouve é diferente daquilo que você escreve e medita. Porque o seu ouve vai embora, a maioria vai embora. Mas se você anotar, não vai, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então você vai aprender em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ver Jesus nos ensinando. Ele é o ensinador mestre. E ele está ensinando aqui o que eles deveriam fazer. Ele não tinha que inventar nada, não tinha que ficar orando: Deus, o que eu falo nisso? Eles já tinham passado por todos os problemas. Tanto que lá em Marcos capítulo 9, o rapaz que era endemoniado, que o pai disse: eu trouxe o teu discípulo, trouxe o meu filho aos teus discípulos e pedi que ele expulsasse o demônio, e eles não conseguiram. Jesus olhou para essa geração incrédula e perversa: até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou sofrer vocês? Que história é essa? Vocês não aprenderam comigo? Aí eles reaprenderam. Trazer o garoto até aqui. Aí quando o garoto viu Jesus, manifestou-se, espumando aquela coisa toda. E Jesus não ficou nervoso, não. Está ensinando agora o pai. Há quanto tempo lhe sucede isso? Ô Senhor, peraí, desde a infância. Aí ele lembrou de algo que Jesus queria que ele lembrasse, que ele era o problema. Aí parou e disse: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, tudo é possível que crê. Outra batida. O homem então viu que estava descoberto, que ele deixou de crer em Deus, e quando você deixa de crer em Deus, você abre a porta para o diabo. Ou Deus é igual a nós, que fala uma coisa de qualquer maneira. Nós falamos qualquer coisa, e às vezes falamos e não cumprimos. Mas Deus não. Deus deu uma missão para ele, não foi fazer a missão. Aí, Senhor, eu creio. Aí ele já disse: ajuda na minha incredulidade. Já tinha condição de expulsar o demônio, mas sem que ele, que recusou fazer o que Deus mandou, Deus ensinou, agisse assim, aí o demônio não sairia. Aí em seguida Jesus, espírito mudo e surdo, sai dele, não volte mais a ele, e saiu. E o caso estava tão sério que ele parecia morto, e as pessoas diziam: morreu, morreu. Jesus pegou ele pela mão: seu filho aí, deu a vida a ele de novo. Então nós temos que aprender com Jesus. Nós não sabemos o que poderá nos ocorrer amanhã, conosco ou com nossos familiares, ou até com qualquer outra pessoa que a gente quer ajudar, mas não sabe. Vamos começar, vamos anotar, vamos ter uma Bíblia, vamos fazer estudo todo dia, vamos nos preparar para servir a Jesus. Ele é o mestre, é o nosso comandante. Nós temos que ouvi-lo como nosso capitão, que diz: ó, vamos atacar desse jeito. Aí vamos, daqui a pouquinho eu falo mais para você sobre esse caso. Aí continuou falando assim, ó: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Quem é que está conosco? Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Feliz de ver tanta pessoa curada, diz que foram 23, de muleta e bengala e andador, fora os outros aí que Deus curou. Dá uma verdadeira maravilha. E quanto mais o povo está aprendendo a palavra, aí o povo está sendo liberto, porque a exposição da palavra de Deus dá luz, dá revelação. E diz, o rei Davi disse: na tua luz nós veremos a luz. É quando você está vendo a luz da revelação de Deus, da palavra, é que você vê que o seu problema não é tão difícil quanto você pensava que era, com Jesus. Sem Jesus a coisa é terrível. Mas quando ele está operando,
creia, porque Ele sabe fazer a obra. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O Paulo estava em Roma e ia ser julgado. Sabe o que aconteceu? Todo mundo o abandonou. E ele diz o seguinte: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Então, às vezes, pessoas que estão do lado, que se dizem amigas, estou com o Senhor, sou de Jesus também, estamos orando, na hora que for enfrentar o Nero lá, o que aconteceu? A maioria não foi, todos abandonaram. O Paulo foi sozinho e Deus o assistiu. Então, nós temos que aprender de Jesus que nós o temos conosco também como nosso advogado, como nosso defensor, como aquele que vai agir por nós. No versículo 17 ele fala: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Que todo mundo ali que estava, que não era de Deus, ouviu o Paulo pregar na defesa dele, e ele foi liberado. Por quê? Porque o Senhor Deus, Jesus foi o advogado dele. Em qualquer situação, Jesus quer ser o comandante da situação. Se é defesa, é o advogado. Se é saúde, ele é o médico. Se é prosperidade, ele é o economista que vai ensinar você o que fazer. Mas você tem que aprender com a palavra. Não pode ir para a igreja só para cumprir um costume. Chega aqui, senta, vai. Não, eu tenho que mudar de vida. O que eu não estou gostando em mim? O que eu quero conseguir? O que eu sinto pela palavra de Deus que Deus está me dando? Então eu vou buscar para eu poder ser essa bênção. Versículo 18: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Se ele faria isso para Paulo, ele faz isso para mim, faz para você. O que você não pode deixar é o inimigo começar a lhe perturbar e você ficar desesperado. Não vai dar certo. Não pensa que a igreja sempre foi grande, não, com muita gente. A gente cansou de pregar em lugarinho pequeno, difícil, quando parecia que não íamos conseguir pagar a conta no fim do mês. Acreditávamos em Deus e na hora exata vinha. Teve até um dia que aqui em São Paulo nós estávamos precisando de uma oferta e pedi, quando chegamos lá para contar, faltou uma quantia grande. Era que foi na Silveira Martins. Eu peguei um pastor que já até é falecido. Falei com ele: Mariano, vai lá para baixo, porque Deus vai mandar uma pessoa para completar. Ele sabe que nós precisamos. Eu pedi e nunca falhou. E ele depois contou: missionário, eu fui por obediência. Cheguei, a igreja estava vazia. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas Jesus é o comandante, ele sabe por que fala as coisas. Eu vou lá para a porta da rua lá. Ficou na porta olhando lá. O que eu vou fazer? Chegar com a mão vazia, o missionário, você é derrotado? Ele está aprendendo. Esse missionário passou um grandalhão, alto, mas magrelo, e com a pasta na mão, olhou a igreja assim, parou, olhou para mim e seguiu uns 50 metros. E eu estou só de rabo de olho olhando ele. Ele para, volta, chegou, olhou para mim, olhou para o nome da igreja e foi embora. Andou mais de 50 para lá onde ele veio originalmente. Aí parou, coçou a cabeça. Olha a batalha espiritual. Ele voltou, parou, olhou ele e foi, dobrou a esquina de onde ele veio. Não, de onde até o pastor Jaime morava naquela rua. Dá um pouquinho e volta a ele. Olha para mim, olha o nome da igreja, coça a cabeça e vai lá na Praça da Sé e dobra também. Que batalha. Ele voltou: escuta, você é da igreja? Eu não sei porque eu estou sentindo dar o meu dízimo aqui. Nem da igreja nossa ele era.
Se eu der, você recebe. Se você me der, eu entrego ao pastor. Aí ele foi lá, tirou, entregou. Era a quantia que precisávamos. Mas Jesus estava ensinando a gente a depender dele, irmão. Claro que ele podia ter feito a coisa mais fácil, mas o dia que nós tivéssemos uma pressão, a gente tomaria qualquer decisão. Então, ter Jesus como mestre é aprender dele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para as vossas almas. Porque você, com problema, você está agitado, você está de uma maneira que você nem raciocina mais. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para a alma. Eu citei Mateus 11 agora, 28, 29 e 30. Depois você pode ler lá, que você vai ver o que Jesus falou. Então é isso que nós temos que ter. Agora eu vou orar para Deus curar. Se você crê, creia e manda o mal embora. E quando sentir que melhorou, você vai dar o testemunho. Ou que passou por completo, é com você. Um dia eu estava em Porto Velho, Rondônia. Tem o que? Uns 15 anos. E a senhora levantou a mão e disse: missionário, eu tinha um caroço aqui na minha mama, do tamanho de um ovo de pata, grande e duro. Agora ele diminuiu, está pequenininho e molinho. Eu falei assim: senhora, quando ele terminar de sair, é só dar o testemunho. Aí Jesus falou comigo: isso aqui é mágica? Eu falei: senhor, não estou entendendo. Meio desconcertado, né? Explica para mim. Meu filho, como é que uma coisa do tamanho de um ovo de pata dura vai ficar pequenininha, molinha? Isso aqui é a pele que está voltando para o lugar. Eu falei: obrigado, Deus. O diabo nunca vai mais me enganar. Então Deus deu um sinal para você, acabou, você já pode louvar. Obrigado, Senhor, eu tenho a bênção. E ele vem e termina a obra. Ali já tinha terminado. Mas aquela pele que esticou ali, e músculo também da mama, teve que voltar, mas não chegou ao lugar ainda. Então está pequenininho e mole. Não, ele já tinha ido embora. Uma coisa dura vai ficar mole, irmão? Onde? Se vai ficar mole, não vai ficar nada mais. Ele tira e já tinha tirado. Era só voltar tudo ao normal. E o corpo dela estava recebendo os tecidos todos de acordo com como eram. Vamos orar agora? Quem quer minha oração, fique em pé. E vamos crer, pessoal, que Deus vai abençoar, e vai abençoar bastante em nome de Jesus. Curve a cabeça e feche os olhos e diga para Deus o que você quer dele, mas verdadeiro. Não fica recitando 57 nomes, não. O que você veio buscar hoje, aqui agora? Pai, eles estão orando agora, estão falando baixinho, ninguém precisa ouvir o que estão falando, e eu vou orar exatamente segundo a palavra deles. E eu te agradeço, porque Jesus é o mestre. E como mestre, ele nos ensina, e nós vamos receber a bênção. E ele diz: eis que eu vos dou poder sobre todo o poder do inimigo, poder para pisar serpente, escorpião, e também sobre o poder do inimigo. Então Deus agora tem poder do inimigo atuando nas pernas, elas são inchadas. Tem poder do inimigo atuando na cabeça, ela está doendo. Na memória, ela está fraca. Oh Deus, tem poder do inimigo atuando em todo o corpo dessa pessoa. E eu vou mandar esse mal ir embora agora, diante de ti, em nome de Jesus. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dessa pessoa que está orando, está de olho fechado, falando contigo, Pai. Ela está querendo esse mal embora, e esse mal vai sair agora, pois eu ordeno em nome de Jesus, o espírito da doença, vida da doença, da dor, da infecção, da inflamação, de qualquer mal que está nesse corpo, nessa vida, eu te expulso agora, e eu te ordeno: saia, vá embora, não volte mais, está amarrado para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, eu creio no que eu falei, e eu agradeço ao Senhor, porque a bênção já chegou. Amém. Olha para mim, diga graças a Deus. Procure agora não a dor, mas a cura. Não a verruga, o tumor, mas o mal que já saiu agora. Faça o que você não podia fazer, em nome de Cristo.